Conforme a tua graça soberana, Senhor, aprove o Senhor nos reunir na tua casa. Casa esta, Senhor, porque é onde o Senhor escolheu que os teus filhos fossem arregimentados até o grande dia. Ajuda-nos a compreender o tempo em que vivemos e aquilo que de fato devemos fazer com a vida que nos foi dada. Nessa noite, Senhor, como o Senhor tem sempre feito, dá-nos ouvidos para ouvir e um coração desejoso a te obedecer. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos continuar falando sobre o caminho, a porta, os falsos mestres. Todos esses assuntos estão correlatos e seria uma atitude errada, separados. Então, quando nós estamos aqui meditando na parte final do capítulo 7 de Mateus, no Sermão do Monte, é preciso que a gente entenda como todas essas coisas estão juntas e agem juntas. A porta é estreita, mas existe uma larga porta, um espaçoso caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. E o porquê disso? Versículo 15: porque os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E hoje nós vimos aqui, aqueles que prestaram atenção, que tiveram a oportunidade, quem não teve, esse audiobook está disponível no YouTube. Eu gosto muito do audiobook, por conta de não forçar a vista. E ele vai nos mostrar, na visão de Jambânia, que um dos primeiros falsos mestres é a sabedoria segundo o mundo. Ou melhor, os falsos mestres sempre agem com a sabedoria segundo o mundo, que aos nossos olhos sempre parecerão bons conselhos. Dificilmente nós conseguiríamos resistir a esses conselhos, ou até mesmo enxergá-los como ruins, se nós não estivermos de fato com o coração do Senhor. Perceba como cristão, que na história de Jambânia é um regenerado, é uma pessoa que de fato quer e vai morar no céu, mas como nós somos suscetíveis a essas tentações, e o próprio cristão se desvia. Nós também estamos, todos nós, independente de sermos cristãos sinceros ou não, estamos suscetíveis a esse tipo de ataque sutil, dissimulado, como nós já vimos o apóstolo Pedro dizendo na segunda carta, que os falsos mestres, semelhança dos falsos profetas, eles se introduzirão dissimuladamente, trazendo heresias destruidoras. Então, sem mais delongas, eu queria trabalhar com vocês 2 textos nessa noite. Se eu conseguir, eu já vou estar muito feliz. O primeiro deles está em Marcos, capítulo 9. E o que eu quero abordar com vocês é justamente o que os falsos mestres gostam de trabalhar para, de alguma forma, parecerem emissários do Senhor, quando na verdade eles estão em oposição a Ele. E aqui em Lucas capítulo 9, é um texto, eu diria, é um dos textos que mais me emociona, embora muitas pessoas não entendam isso, mas me emociona porque ao longo, como eu já disse, terça-feira ficamos aqui conversando até um pouco mais tarde, 12 anos de pastor, e é isso daqui que eu vi. Se eu pudesse resumir o texto da Bíblia, o que eu vivenciei em 12 anos de pastor, não minha experiência pessoal com Cristo, que é maravilhosa, independente dos sofrimentos, mas o que eu vi na igreja ao longo de 12 anos, eu poderia resumir nesse texto aqui. Esse texto retrata a história da nossa congregação em 12 anos. E se estivermos vivos, 13 anos no ano que vem. Então, aqui no capítulo 9, versículo 57, você percebe por que as pessoas elas não andam pelo caminho. E mais uma vez,
repetindo o texto, né? E seria tão bom que a gente tivesse esse texto mesmo de maneira a estar marcada nos nossos corações. Lucas 9,57. Quando ele diz: olha, vocês devem entrar pela porta estreita, mas porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, poucos entram pela porta estreita. Então, olhe, preste atenção, repita isso quantas vezes for necessário, porque é uma frase que merece toda a nossa atenção. Jesus está dizendo aqui que é onde as pessoas se descaminham. É como uma encruzilhada, irmãos. Você tomar o caminho errado, você jamais vai chegar no destino que você pretende. Se a gente estivesse no caminho, diante de nós tem uma bifurcação, e é isso. Ou você vai pela direita ou pela esquerda, e dependendo da sua escolha, você pode ir para um caminho que só vai te afastar do destino que você pretendia, né? E aqui é isso. As pessoas querem ser salvas, mas elas não querem um caminho difícil para isso. Pelo contrário. E aqui a gente vai ver exatamente nesse texto de Lucas. Eu não sei qual é o título que tem na sua Bíblia, né, porque vai de versão para versão, mas na minha tem: Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Agora imagine se a gente aqui pretende fazer isso, se a gente pretendesse fazer isso, né? Já falam mal por muito menos. E hoje a gente colocou esse audiobook bem na parte que o Flexível estava voltando. Eu achei interessante essa parte. Não é que eu já tinha lido, mas eu achei interessante quando o Flexível volta e se reúne com os habitantes da cidade de destruição. Todos eles se reúnem para falar mal do cristão, né? Porque o cristão ele vai mesmo por um caminho que ninguém quer ir. Ninguém quer ir. Caminho de cruz. A sua própria família o abandona. Eu não imaginei que eu fosse experimentar isso quando eu li o livro pela primeira vez. Mas aprove ao Senhor me dar o privilégio de vivenciar isso. Então aqui no versículo 57, o Senhor Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Entenda que você está sendo colocado à prova, você querendo ou não, você aceitando ou não, você enxergando isso ou não, você está sendo colocado à prova todos os dias. E quem coloca você à prova é Deus. Deus não tenta, Ele prova. Quem tenta é o diabo. Embora seja a mesma palavra no grego, mas de acordo com o contexto vemos que são definições completamente distintas. Então Deus nos prova para que de fato possamos reconhecer quem somos, se somos filhos ou não, bastardos ou filhos legítimos. Já o diabo não, o diabo nos tenta, né? Nos tenta justamente para descredibilizar a nossa confiança na palavra do Senhor, bem como nos esfriar, nos afastar dele. Então aqui, sem mais delongas, no versículo 57, o Senhor Jesus está concluindo essa primeira parte. A gente até falou sobre a missão dos 70, e ele vai dizer aqui: indo eles caminho afora, Jesus ele prega em toda a região, né, de Israel. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Eu já ouvi isso, irmãos, por baixo, mais de 100 vezes. Mas assim, muito mais de 100 vezes é que eu estou sendo cometido hoje, né? 12 anos, faço os cálculos. Então, quantas pessoas: eu quero seguir Jesus, quero fazer a obra, quero evangelizar, quero que minha família seja salva, minha cidade seja salva, eu quero isso, eu quero. Cadê essas pessoas? Aqui não estão. Não estão. E não estão aqui e não estão em nenhum outro lugar fazendo a obra de Deus. Eles podem estar em outra igreja evangélica, justamente uma igreja que possa deixá-los confortáveis no banco. Então as pessoas estão em busca desse tipo de ambiente religioso. Um ambiente religioso onde sua única obrigação é sentar e ouvir. Então as pessoas estão em busca de ambientes assim. E não falta, né? Sejamos sinceros. Mas Jesus não. O próprio Jesus é um caminhante, é um peregrino. Ele ensina andando, né? Ele nunca está parado.
Ele sempre está em atividade, mostrando para a gente que é isso mesmo, que devemos fazer a obra do Pai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E nós já vimos aqui, já ouvimos sobre as virgens nécias. E vai ter de gente no último momento dizendo: e agora? Como eu faço para entesourar no céu? Agora? Essa é a vida toda. Você imagina, só que na congregação temos 12 anos. Então imagine que quem tem, sei lá, 10 anos, 9 anos, você tem 9 anos, 10 anos, agora. Você está perto de ir? Você está querendo? Né? Então quem você quer enganar? Por isso é importante que você entenda o que Jesus está dizendo aqui. Ele sabe qual de nós aqui é sincero e não. O grande problema é que a gente não sabe. E quando eu falo a gente não sabe, não é que a gente não sabe quem é sincero ou não. Não, a gente não sabe se a nossa sinceridade é tão sincera quanto a gente imagina. Lembra o que Pedro disse? Jesus, se o senhor precisar, se for para o senhor morrer, eu morro junto. Não foi o que ele disse? E foi isso que aconteceu? Os outros 11, né? Pedro mais 11, 12, disseram: nós também. E foi isso que aconteceu? Todos fugiram. E Judas, inclusive, foi um dos traidores. Então, talvez você não se conheça tanto quanto você imagina. Por isso que o Sermão do Monte que nós estamos trabalhando, capítulo 7, ele vai dizer justamente desse tipo de perigo. Senhor, em teu nome eu fiz. Pessoas que acreditavam que iriam para o céu, mas nunca andaram pelo caminho apertado. John Bunyan vai retratar isso no livro por meio de um homem que está andando pelo caminho, indo em direção à cidade celestial, mas não tem o pergaminho que dá acesso à cidade. O cristão adverte ele, tenta advertir ele: cadê o pergaminho? É preciso. E ele, né, finge que, vá na frente, porque ele não quer conta com o cristão. Até para alguns irmãos, eu também, nas primeiras vezes que eu vi o filme, eu até achei meio engraçado a cena, só não é engraçado o final. O cristão está atravessando o último obstáculo, aquele rio, a nado, quase afoga, é ajudado por esperança, e enquanto isso, esse vão de esperança, né, ou ignorância, ele está no barquinho, e nem é ele que está remando, viu? É outro. Você vê a facilidade do que foi o caminho para ele. De boa. E o que ele diz para cristão é mais assustador ainda. Ele diz: lá na minha cidade está todo mundo acostumado a isso. Está todo mundo acostumado a vir em direção à salvação, sem pergaminho, sem dificuldade, sem nada. Né? Então, parece que John Bunyan já estava vendo o Evangelho nos nossos dias. Olha que na época dele já tinha bastante erro, né? Mas não se comparava com a nossa época. Então, o que tem de gente que diz, né: Senhor, a gente quer te seguir. Hoje você vai, principalmente culto de jovens, é um absurdo, né? É cada demonstração, né, de suposto afeto a Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, não sei o quê. E se emociona e gosta daqueles louvores bem que aguçam, né, a parte emocional. Mas na hora do compromisso mesmo, se enfadam. Sabe o segundo tipo de solo? Recebe com alegria. Na primeira dificuldade, não aguenta a dificuldade. Acabou, morreu, vai embora. Bem como flexível, como a gente viu. Quando é que flexível vai embora? Quando eles caem ambos no pântano, né? Do desalento, algumas traduções, pântano do desespero. Então aqui, perceba, quando as pessoas falam, né? Eu sou pastor há 12 anos, e vocês, né? Não sei quanto tempo, mas creio que alguns já devem ter ouvido de alguém assim: não, eu quero seguir esse Jesus, eu quero ficar firme, eu quero fazer a obra também, porque isso é entesourar no céu. Eu quero isso. E por que eu não estou fazendo? Por quê? Porque não querem. E, na verdade, irmãos, assim, conversando com qualquer pessoa, você sabe que na nossa vida,
nós temos o que chamamos de prioridades. Nós jamais vamos conseguir fazer tudo o que pretendemos. Então, o que a gente faz? A gente faz uma escolha de prioridades. E, segundo as nossas prioridades, a gente organiza a nossa vida. Não é nem o nosso dia, é a nossa vida. E por que, então, as pessoas que dizem seguir a Jesus não seguem? Porque ele não é prioridade e nunca foi. Então, quando você começa no caminho de forma emocional, você vai terminar quando a emoção terminar. É como, já dizia Spurgeon, se eu não me engano, tem uma frase parecida. Então Jesus, sabendo disso, ele responde no versículo 58. Mas Jesus lhes respondeu. Perceba que Jesus não é daqueles que gosta de botar, sabe, pintar paredezinha de rosa, fazer coraçãozinho, dizer eu te amo. Por isso que eu acho algo assim tão anticristão, esse tipo de evangelismo que dá um coração, eu já recebi, escrito assim, Jesus te ama dentro. Porque Jesus nunca fez isso. E com que autorização você está fazendo isso em nome dele? Baseado em João 3? Então você tem que botar lá o capítulo todo, não só um versículo, e mesmo assim forçando a barra, porque no próprio versículo vai mostrar que não é bem desse jeito. A Bíblia, no versículo que as pessoas fazem referência, é: Deus amou o mundo de tal maneira, deu a vida do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Então, já no próprio versículo que as pessoas fazem essa forçação de barra, já está lá: aquele que nele crê não pereça. Significa que quem não crê, pereceu já. Não tem se Jesus te ama, não sei se você crê. Não te prometer uma coisa que eu não sei. Isso seria estelionato espiritual, pior ainda. Mas Jesus lhe respondeu. Olha a resposta de Jesus: as raposas têm os seus covis. Sabe quem Jesus chamou de raposa? Herodes. O pessoal está dizendo: não, Jesus, cuidado, Herodes está querendo matar você, não entra no território dele. Jesus disse: ó, diz aquela raposa que hoje e amanhã eu faço milagres. A ideia: não chegou minha época, ninguém vai tocar em mim, só quando a época chegar, e eu vou cumprir o que foi pré-estabelecido ao meu respeito. Então, raposa fala disso. As raposas são muito próximas dos lobos. Então, eles têm os seus covis. É aquela caverna onde eles levam os animais. Se você for ver um covil, de raposa, você vai ver um monte de ossada. Eles são animais carnívoros. E aí eles comem os ossos, até os ossos, as carnes dos animais até os ossos. Eles caçam em bando. Então as raposas têm os seus covis. Isso é o mundo é assim. Por exemplo, as pessoas costumam perguntar onde eu vou, quando não sabem a minha profissão, e até quando sabem, da minha vocação. Vai fazer o que no feriado? Eu costumo responder: eu não sei o que é feriado. Aí a pessoa, acho que olha para mim, deve ser algum estúpido, alguma coisa assim, deve falar. Não, feriado é assim, é quando não trabalha. Pois é, não tem feriado para mim. Eu trabalho todo dia. Eu trabalho para Deus. Então não tem feriado. Inclusive, quando a maioria das pessoas não está trabalhando, é quando mais trabalho. E quando eu estou desocupado, é quando eu tenho mais trabalho comigo. Com dificuldade de esmurrar o meu corpo para que naquilo que eu conheço eu mesmo não seja encontrado reprovado. A visão do mundo é assustadora, e o mais assustador é que os cristãos têm enxergado o mundo como o mundo. Olha que coisa triste, As raposas têm os seus covis. Então eu pergunto: você é raposa? Quem garante que não? Se tudo que você quer é um covil. Não, pastor, eu quero covil não, eu quero uma casa. Pois é a mesma coisa. Sabe, minha casa, minha vida é de raposa. O cristão não ambiciona a casa aqui na terra, porque ele já tem uma no céu. Aqui na terra ele é peregrino.
Então, olhe como você, às vezes, é uma raposa e nem sabe. Então, as raposas têm os seus covis, mas tem um segundo exemplo. Normalmente, as aves, elas são vistas com bons olhos na Bíblia, né? Dependendo da ave, né? Tem ave que é impura para o sacrifício, como o caso do porco. Então, as aves do céu têm os seus ninhos. E aqui a gente volta para o que a gente colocou aqui. Parece que no mundo que a gente vive, um mundo tão maldoso, imoral, violento, cada vez, né, pior de se viver, até para o ímpio. Se você tiver uma vida aparentemente correta e aparentemente tranquila, você já se dá por satisfeito. É por isso que algumas pessoas, quando têm oportunidade, vão morar em países europeus. Não, estou morando aqui num país europeu, eu deixo meu celular no ponto de ônibus, no outro dia eu volto para buscar. Está lá. Isso quando não vou me entregar em minha casa. Eu posso dormir de porta aberta, não acontece nada. As autoridades, na sua grande maioria, são honestas. Tem lugares mesmo na Europa que eles estão fechando as prisões. Sabiam disso? Porque não tem gente para ser presa. Vocês dizem, que país maravilhoso. Não sei. Moralidade, civilidade nunca salvou ninguém. Mas é isso que a maioria das pessoas quer. Uma vida mais tranquila. Inclusive um jovem, falo jovem porque era da minha idade, nós somos da mesma idade, porque ele ainda está vivo, começou no Evangelho junto comigo. E dizendo isso mesmo, que o que eu queria, eu estava naquele desejo insano de querer a obra de Deus, de buscar a vontade de Deus. Isso, eu nem era pastor ainda. E a gente estudando, e a gente querendo pregar, evangelizar. E esse jovem hoje mora em Portugal com a sua família, porque ele queria um lugar mais tranquilo para criar seus filhos. Eu creio que ele ainda se enxerga como crente, mas não vive. Nem sei se congrega. Porque é isso, as pessoas querem uma vida tranquila. Como um ninho. Sabe quando você chega na sua casa e você se sente bem? É um ninho. Não é isso que a ave faz? A mamãe ave. Você chega em casa, tem comida quentinha. Ou fria, não sei como você gosta. Vai que você gosta de sorvete de noite. Então, a sua cama está lá do jeito que você espera. É bem legal ter um ninho. Só não dá para seguir Jesus se você quer um ninho. Olha como são coisas que a gente não reflete. Parece que Jesus está só falando por falar. Não, irmãos, ele está retratando os problemas que a gente vai enfrentar e enfrenta. A maioria das vezes a gente não percebe. Por quê? Porque não quer perceber. As aves têm os seus ninhos. Aí agora ele vai dizer que nós, porque quando você ouve aqui o Filho do Homem, entenda que assim como Cristo viveu, devemos buscar viver, né? Isso já está claro. Todo aquele que diz estar em Cristo necessariamente tem que andar como ele andou. Então, você eu creio que você não é daqueles que diz, não, isso é coisa de Jesus, eu que sou seguidor de Jesus não preciso disso. Não, então cuidado, porque ele mesmo disse, nenhum discípulo está acima do seu mestre. Ou seja, o discípulo não é chamado para ter uma vida mais tranquila do que a do mestre, que é isso. Porque a mentalidade da maioria do povo evangélico hoje é essa. Jesus sofreu para eu não ter que sofrer. Mas que loucura. Mas ele disse claramente, nenhum discípulo está acima do seu mestre. Pelo contrário, o discípulo tem que ser igual ao seu mestre. Está escrito assim. Exatamente como eu estou dizendo a vocês. É só ler. E aqui então ele diz, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem. Isso significa que Jesus não dormia na casa dos outros. Nunca se preocupou em ter uma casa sua. Porque ele sabia o que nós todos deveríamos saber.
nós não vamos passar muito tempo aqui na Terra. E provavelmente a gente vai passar menos tempo do que a gente acha que de fato iremos. Mas é impressionante como a gente quer uma casa, um quarto, um banheiro, uma cozinha, eletrodomésticos. Para que isso? Por que esse apego tão grande a essas coisas que se deterioram? E não é exatamente o que Jesus diz? A traça e a ferrugem corroem tudo que tem nesse mundo. Deveríamos buscar ter tesouros no céu, porque lá não acontece isso. Mas é impressionante como os evangélicos não dão ouvidos aos alertas que Jesus faz. Tudo que a gente quer é uma casa confortável, né, irmãos? Limpinha, organizada, chegar em casa, né, tudo cheirosinho. É bem legal. Satanás sabe disso. Ele sabe. É errado ter uma casa? Não. É errado você achar que a casa é sua. O papel não diz que você é dono de nada, só nesse mundo maluco. Você imagina que as pessoas acreditam muito mais num pedaço de papel chamado Escritura do que Deus criou todas as coisas, como está escrito em Gênesis. Não, essa casa é minha, olha a Escritura aqui. E só para ficar bem bonito, né, vou dar meu exemplo. Eu estava na minha casa quando policiais, não foi ladrão não, me invadiram, botaram o revólver na minha cabeça e me expulsaram. Eu não posso me aproximar 300 metros da casa que supostamente era minha. Eu adquiri antes de me tornar cristão. A justiça que determinou. Eu não posso me aproximar 300 metros da casa que eu adquiri. Para você ver que pedaço de papel e nada é a mesma coisa. Então, você é cristão, já deveria saber disso. Por que tanto esforço naquilo que não alimenta? Não é o que está escrito em Isaías? Por isso que as pessoas precisam ser colocadas à prova. Falo pessoas, falo nós. Eu acredito que vocês são pessoas, sim ou não? Ou vocês são daqueles que acham que são igual a cachorro, né? Eu achei interessante, não tem nada a ver aqui, mas é só para descontrair. Estava lendo uma reportagem que falava dos brasileiros que foram trazidos lá da Palestina. Aí tinha assim, acho que 400 brasileiros, não sei o número certo de pessoas, mas eu achei interessante. E 45 pets. Eu achei aquilo fantástico, né? Assim, porque é isso aí, né? Que coisa interessante. Eu fiquei feliz agora, porque salvaram 45 pets, né? Oh, que legal. Imagine se você tivesse que escolher, salva 5 pets ou um ser humano? 5 pets são 5, o ser humano é um só. Não é por quantidade? Eu fico assustado, né? Essas coisas me assustam, porque eu sou assim, né? Não sei, deve ser diferente. Imagina, salvar não sei quanto e 45 pets. Eu achei assim, né, uma sensibilidade jornalística, essa informação, né? Bem a cara do mundo que a gente vive. A guerra estourando, crianças sendo mortas, bebês sendo mortos. Não, mas salvaram 45 pets. Você não está feliz? Que sensibilidade, né? Que sensibilidade. E depois do insensível sou eu. Meu irmão, eu não consigo ler e ouvir uma coisa dessa e não ficar revoltado. Se você consegue, então você é uma pessoa mais tranquila que eu. Depois a pessoa vai me convencer, não, estamos aqui orando pelo que está acontecendo lá. É sério? É como aqui, né? Não entendo porque Jesus é tão, sabe, tão radical, tão exigente. Jesus poderia ser mais tranquilo. Ele não sabe que nossa vida é difícil? Irmãos, é impressionante quando a gente começa a ler a Bíblia, estudar, principalmente quando a gente começa a estudar essa questão da etimologia, né? Porque vocês já aprenderam que quando a gente vai estudar a Bíblia, nós temos em mente que há um contexto histórico e há também todo um vocabulário
que não foi português, foi escrito em grego. Então você precisa entender o que de fato estava escrito no original para você trazer a melhor explicação para a gente, para o nosso contexto. Então, quando você começa a entender isso, você dá mais importância ao significado das palavras. Por exemplo, quando a gente diz, minha vida é difícil, qual a sua definição de difícil? Difícil é ficar uma semana sem comida? Difícil é você perder 3, 4, 5 parentes em idade infantil porque não tiveram vacinação? Isso uma urbanização, né, como a gente tem aqui, né? Então, o que é difícil para você? Eu queria entender o que é a nossa vida difícil. Porque eu vejo Paulo, uma vida talvez 1000 vezes mais difícil que a nossa, dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno preço de glória. Então eu não sei o que é difícil. A gente não se preocupa com o significado das palavras e vai falando. Só que na Bíblia diz que a gente tem que se preocupar, porque teremos que dar conta de tudo que falamos. Inclusive o adjetivo é frívola. Palavra que não devia ser falada. Palavra que foi colocada sem sentido desnecessariamente. Palavra frívola, você sabe, desnecessária. Por que você falou algo desnecessário? Você vai ter que dar conta. A gente não se preocupa com isso, a gente abre a boca e fala. E depois, se vier alguma consequência ruim, a gente, eu não queria bem dizer aquilo, queria, por isso que disse. Então aqui, Jesus está dizendo, cuidado, porque é por aqui que começa. Olhem, o fato das pessoas quererem uma casa vem desde a época de Jesus, 2000 anos, irmãos. A gente está pensando que, né, esse ditado popular, quem casa quer casa, é algo moderno. Não, aqui, Jesus falou isso há 2000 anos. As pessoas querem um lugar para reclinar as suas cabeças, um lugar para chamar de seu. O que ter uma casa produz? Por consciência própria, por experiência própria, perdão. Orgulho, uma falsa segurança, na maioria das vezes preguiça. Por isso que Jesus está falando o que está falando. São 3, viu? Esse é o primeiro. Segundo, 59, versículo 59. O outro disse a Jesus... outro disse Jesus. Perceba, Jesus convida pessoas. Quantas vezes vocês, pela pregação, já foram convidados a serem obreiros? E mais do que obreiros aprovados, que manuseiam bem a palavra do Senhor. Obreiros que diligentemente se entregam à vontade de Deus em Cristo. Quantas vezes nós já fomos motivados pela pregação a nos desvencilharmos de obrigações terrenas e buscarmos mais obrigações celestiais. Aqui Jesus chama. Jesus olha para o homem e chama esse homem. Como Jesus chamou o jovem rico. Então, você está querendo aí, né? Saber de céu, você vai para o céu? É assim. Vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Ele seguiu? Não. Por quê? Porque é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Outro disse Jesus, segue-me. Quantas vezes Jesus já te chamou para seguir ele? Nenhuma. Pois é, está te chamando agora. Segue-me. O que você vai fazer a partir de hoje, aí é com você. Se você tem esse tempo todo na igreja e nunca sentiu Jesus te chamando para segui-lo, eu desconfio do mau uso do seu tempo quando você estava sentado aqui. Mas, quem sabe seja hoje. A outro disse, segue-me.
Ele, porém, respondeu. Olha o porém, irmãos. Porém desmotiva. Ele, porém, respondeu. Eu já ouvi isso também. E é interessante que a pessoa vai enterrar o pai e não vai vir servir a Jesus. Eu já vi isso na prática. Vai enterrar pai, mãe, enterra todo mundo e continua tendo prioridades que não incluem a Cristo. Por quê? Porque o pai, a mãe, tio, é só desculpa. Sabe quando Jesus olhou para aquele paralítico de 38 anos no tanque de Betesda, e ele disse: vem cá, você quer mesmo ser curado? Porque sabe, quando eu curar você, você não vai poder mais usar o fato de ser paralítico para poder ficar aí pedindo as coisas, né? Vai mudar a sua vida. É isso mesmo que você quer? Ou você já se acostumou com a vida que você leva? Então você quer mesmo ser curado? Está lá, pergunta, irmão. Leia. Então aqui ele diz: segue-me. Irmãos, o próprio Deus encarnado chama você para seguir a Ele. Aí às vezes a pessoa diz: eu queria ter essa experiência, eu queria nada. A Bíblia está aí para você, você não segue? A gente tem o Novo Testamento, irmão. Precisa mais de quê? Todos os missionários da igreja bastou isso aqui, ó, para eles largarem tudo e fazer missões. Pastores locais, pastorearem. Isso aqui. A outro disse: segue-me. Aí o homem respondeu para Jesus. Sabe, essa parte a gente entende, porque a gente é bom de dar desculpa, não é não? A gente é muito bom de dar desculpa. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. E ele não está falando de um pai que morreu e vai enterrar. Não, é o costume hebraico de você ficar esperando que seu pai morresse, para que você não mais tivesse obrigação com ele. E principalmente para que você recebesse a herança. Lembra do amor ao dinheiro? A raiz de todos os males. A gente vai ver, inclusive, uma história de uma pessoa que chega perto de Jesus, querendo que Jesus ajudasse a dividir a herança. Jesus, fala aí com meu irmão para ele dividir a herança comigo. Jesus disse: cara, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho um conselho para lhe dar: cuidado, porque a vida do homem não constitui na quantidade de bens que ele possui. Parece que hoje o pensamento da igreja é outro. Quanto mais a gente tiver, melhor crente a gente vai ser. A Bíblia ensina o oposto, né? Não, mas eu consigo ter mais e ser um crente melhor. 12 anos de experiência não vivi isso. Eu falo isso com uma dor no coração que nenhum de vocês tem a menor noção que não estão no meu lugar. Eu vi pessoas chegarem na igreja numa condição de vida assim, difícil, né? Como eu falei, o significado da palavra difícil. Problemas financeiros graves, familiares graves. Quando teve um mínimo de melhora, o cristianismo piorou 20 vezes mais. Porque é assim. Se o caminho estreito, se o caminho alargar um pouquinho, a gente já começa, né, a pensar em aproveitar o mundo. Quando não tem mundo para aproveitar, a gente fica com maná. Mas de repente aparecem uns pepinos, umas cebolas, uns mamões. E aí o maná começa a ficar meio enjoativo no paladar de alguns, né? Eu vi isso. Eu vejo isso. Melhora um pouquinho. E nem melhora. Eu estou falando isso do ponto de vista da carne, né? Entenda. Você não pode ter melhora em uma pessoa que se afasta do Senhor. Então, uma pessoa ganhava X, começa a ganhar 2X, vai ficar um crente melhor? Vai sonhando. Vou ajudar, vou ser mais ativo. Só se for no pecado. 12 anos de experiência para dizer isso para vocês. E não estou dizendo isso baseado na minha experiência, não. Minha experiência só confio no que está escrito na Bíblia. E se fosse só minha experiência, não valia de nada. Eu estou dizendo que eu vi o que está escrito na Bíblia acontecer. Então, sabe, eu preciso sepultar meu pai.
Quando você para meu pai, eu vou ter minha herança, aí vai ter um pouco mais tranquilidade, assim, te sigo tranquilo, Jesus. Versículo 60. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Aí você fala, mas vem cá, como é isso? É meio que filme de terror? Vai sair alguém do caixão e vem dizer, ô morto, vem pra cá ficar com a gente? Não, irmãos, é porque, eu não sei se vocês sabem, ontem foi o feriado, né, do Dia dos Finados, para aqueles que acreditam nesse tipo de evento. Então, quem dá muita atenção a esse negócio de enterro é quem não acredita no céu, no inferno. O cristão verdadeiro não dá atenção para isso. Porque a gente sabe que quando a pessoa fechou os olhos aqui, acabou. Ah, mas eu quero honrar. Honrar em morte. Por que não honrou em vida? Percebe que, na verdade, o que a gente assiste nos cemitérios são pessoas com sentimento de culpa, que demonstram uma hipocrisia. Né? Lembra que a gente falou aqui que vivemos em um mundo de falsidade, onde, se você tentar ser verdadeiro, isso pode custar caro. Então as pessoas praticam esse tipo de falsidade nas cerimônias fúnebres. Então, a gente já teve exemplos. Alguém tem um parente, um ente querido que tem uma experiência de quase morrer. E aí a família fica toda sensibilizada. Aí o parente não morreu. E agora? Agora volta ao normal. Nem parece que o parente quase morreu. Vamos tratar melhor o parente que quase morreu? Vamos aproveitar esses anos que ainda tem com esse parente? Não, agora voltei para a minha vida. Sabe como é, né? É que minha vida corre. Não sei não. Não sei porque você está correndo. Sabe, é tão... As coisas mais difíceis da gente chegar estão na nossa frente. Uma das principais armadilhas, se você quiser chamar assim, mas eu acho que é tão evidente que eu nem chamaria de armadilha, né? Mas uma das principais ferramentas, né, por assim dizer, que Satanás usa para que a gente não agrade a Deus. Como assim não agradar a Deus se nós somos servos que usamos mal o nosso tempo, se nós somos servos que não agradamos o nosso Senhor, então nós estamos desagradando a Deus. Uma das principais formas de Satanás conseguir isso na nossa vida é nos convencendo que nós temos ocupações que nós devemos dar a máxima atenção quando a gente não devia dar a máxima atenção a essas coisas. Então, é isso, como a gente vê, quando a gente lê Gênesis, Êxodo e Antigo Testamento e o Novo, o mesmo modus operandi, né? Querendo nos convencer de que nós temos que fazer coisas, o tempo todo fazer coisas. Eu não sei o que você está fazendo. Porque fazer coisas é bom quando as coisas que a gente faz são boas, mas se o que a gente está fazendo não for bom. Então, aqui ele diz: deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos. E olha o que ele vai dizer, preste atenção, muita atenção, porque, sabe, é um privilégio conhecer isso aqui. A maioria vai falar desse versículo sem nem saber o que está falando. Espero que você não esteja incluso. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Por que Jesus fala isso exatamente para esse homem? Porque aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. O negócio é o seguinte, sabe seu parente que vai morrer? Se morrer, morreu, não adianta mais nada, mas tem um grupo ainda vivo, não tem? Pregou o evangelho para eles, quem sabe alguém se salva.
Lembra de Paulo? Faço de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. A única forma de uma pessoa morta ter vida é se for regenerada. E ninguém pode ser regenerado senão pela pregação do Evangelho. Ah, mas é graça. Pois é, a graça de Deus opera dessa forma. A graça de Deus não opera sem a pregação do Evangelho. Porque Ele disse que é assim. E se você não é fiel em relação à palavra de Deus, saiba que Ele é em relação à sua palavra. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Por isso Jesus fala para esse homem que supostamente estaria preocupado com seu ente querido. Lembra que eu falei para vocês aqui recentemente? Que a maioria das pessoas que diz que ama alguém, não ama. Porque você só vai ter a capacidade de amar alguém, qualquer que seja a pessoa, se antes você amar a Cristo. Mas quando eu falo amar a Cristo, não é assim, Cristo está em primeiro lugar e tal pessoa está em segundo lugar e tal pessoa... Não, é assim, Cristo está em primeiro lugar, em segundo lugar, ninguém. Terceiro, ninguém. Quarto, ninguém. Mas como assim? Não, você só ama a Cristo. E por amar a Cristo, você tem a capacidade de amar ao próximo como a você mesmo. É um ato ligado ao outro. Não é um ato em si mesmo. Você ama a Cristo e depois ama aquelas pessoas. Não! Você ama a Cristo. E porque você ama a Cristo, você não conseguirá não amar. Olha que coisa. Você não consegue, mesmo que você não queira amar a pessoa. Lembra que Jesus falou? Porque se você amar só os que te amam, o ímpio também. Qual é a diferença do Filho de Deus? Ama até os que odeiam. Por quê? Porque eu não consigo não amar. Se eu amo a Cristo, então eu não consigo não amar. Perceba, sem Cristo eu não consigo amar, mesmo dizendo que amo. Mas com Cristo eu não consigo não amar. Mesmo que a pessoa me faça mal, mesmo que a pessoa me deseje mal, não consigo. Por quê? Porque eu amo a Cristo. Então, o amor ao próximo está necessariamente vinculado ao amor a Cristo acima de tudo e todos. Por isso que as pessoas não amam. Por isso que casamentos terminam, famílias se desfazem, filhos se afastam dos pais, pais se afastam dos filhos, amigos deixam de ter amizade. Por quê? Porque não há relacionamento sincero sem Cristo. Quando você supostamente pensar em fazer menos por Cristo, né, ou em não fazer algo por Cristo, porque para fazer menos você tem que estar fazendo alguma coisa, eu creio que a maioria não está fazendo nada. Então, para você fazer alguma coisa por Cristo, você sempre vai pensar, e isso eu já falei, eu me lembro de um evangelismo que eu estava, nos primeiros anos que eu evangelizava em Ondina, talvez um jovem, eu falo jovem porque parece da minha idade, na época eu tinha 33, 34, 35 anos, né? Eu estou com 44. Eu falei para essa pessoa, senhor, eu quero seguir a Jesus, e aí? Aí eu falei, né, regeneração, mas assim, de maneira prática, e eu de maneira prática falei, ó, seu dia tem 24 horas, não é isso? A pessoa disse, é. Aí eu disse, não vai aumentar. O seu dia não vai ter 25 horas, porque você crê em Cristo agora. Ele não vai ter 24 horas e 30 minutos, porque você crê em Cristo agora. E aí o jovem disse assim, não entendi. Eu falei, você entendeu sim. Você sabe que para Cristo entrar, muita coisa deve ter que sair. Por isso que nós temos um fenômeno evangélico dos domingueiros. Que aí não precisa sair nada, né? Quando você vai para a igreja, quando dá. Você não tem responsabilidade? Eu não. Você é doido? Não tem mais o que fazer. Talvez você pense que ninguém fala isso, mas não precisa falar. É só você observar. Então, seu dia continua tendo 24 horas. Como você organiza ele?
Responda para você. Você vai ter um vislumbre se de fato você é regenerado. Como você gerencia as suas horas do dia? Quanto tempo é para Deus? Quanto tempo é para você? Não gosto de pensar nessas coisas, pastor, me sinto tão mal. Se você se sente mal, é aí que você deveria pensar nela. Porque não adianta fugir do problema. Ele não vai se resolver sozinho. É a tua mão? Está roubando o seu tempo? Corta. É o teu olho que está roubando o seu tempo? Arranca fora. É o teu pé? Decepa. Está na Bíblia, irmãos. Então, quando a pessoa diz, olha, eu não posso, porque eu tenho que enterrar meu pai primeiro. São aquelas pessoas que sempre, ela procrastina, né? Então, não dá para eu ficar firme com Jesus esse ano, nem no próximo. Mas assim, vai ter um tempo que eu sei que eu vou ficar firme com Jesus. Como você sabe disso? Porque a Bíblia diz, não suponha o amanhã. Não diga, esse ano vou trabalhar, negociar. Não diga, você não sabe o que vai acontecer. Mas tem gente que está fazendo plano para daqui a 10 anos já. Nessa década não vai dar, viu, Jesus? Porque eu estou aqui, estou compromissos pela década. Mas depois, fique tranquilo, Jesus. Jesus está sempre tranquilo. Fique tranquilo, Jesus, que eu vou pegar firme. Não vai. Você não me conhece? Não preciso conhecer. Aquele que não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Isso inclui, inclusive, o seu tempo. Se você não é fiel com o suposto pouco tempo que você tem agora para o Senhor, imagine quando você tiver mais tempo. Você acha que vai usar para o Senhor? Então, se você não é fiel com o pouco dinheiro que você tem agora, imagine no dia que você tiver mais. Então, esse princípio inclui tudo você imaginar. Se você não é fiel no pouco, você também não vai ser fiel quando você tiver mais disso que você tem e não valoriza. Então aqui, o terceiro ponto. Jesus mandou esse homem pregar o reino de Deus, né? A gente já sabe que ele não foi. Outro lhe disse. Então, dois dizem que quer seguir. Jesus é que chama. Então você vê que a Bíblia vai mostrar justamente que pode ser uma e outra coisa. Então às vezes você se oferece, às vezes você é chamado. E para o Senhor é a mesma coisa. Por quê? Porque é um privilégio seguir a Jesus, mas é uma obrigação também. É preciso que a gente entenda isso. Então aqui no versículo 61, outro lhe disse. Então um homem viu o que estava acontecendo e falou, entenda, aqui não é parábola não, viu, irmãos? Aqui é uma narrativa. A gente já sabe a diferença, né? O texto de parábola fala de uma analogia, um exemplo, figura. Aqui não, aqui é narrativa. Aconteceu de fato isso aqui. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor. O homem viu o outro que disse que não ia por causa do pai e disse, não, eu vou. Eu seguir-te-ei. Mas deixa primeiro despedir-me dos da minha casa. Agora veja. E não pode não, é? Não pode. Você imagina que você pegou um ônibus. Imagine que a igreja era na boca do rio, né? Você pegou um ônibus, que, né, normalmente na frente do Santo, né? Boca do rio. Quando está mais ou menos na altura ali da Pituba, você vira para o motorista e diz, volta, porque eu não me despedi de meu pai e de minha mãe.
ele vai voltar? Por que não? Por que ele não vai voltar? Sabe, é mais ou menos assim, a gente. E o que Jesus está combatendo aqui é decisões tomadas na emoção. Sabe, quando Jesus chama para seguir a ele conta uma parábola, e uma parábola assim que parece até que Jesus está sendo frio e calculista. Não, isso não é ser frio e calculista, não, isso é usar a razão. O cristão pensa, ele tem a mente de Cristo, e por isso ele pode pensar melhor. Não pensar menos, pensar melhor. Então Jesus diz, olha, me seguir é difícil, mas preste atenção, porque não me seguir é pior. Imagine um rei poderoso vindo lutar contra você, você não tem como vencer esse rei. Ele está falando de quem? Dele. Qual seria a atitude mais inteligente? Fazer as pazes com esse rei. Então, há um preço de seguir a Jesus, com certeza, mas o preço maior é não segui-lo. Sem sombra de dúvidas. É por isso que aqui, esse exemplo final é o mais difícil de todos. Por quê? Porque nós somos pessoas que relativizamos tudo. Né? A gente sempre gosta de dizer, não, é porque no fundo, você sabe, né? No fundo eu amo. No fundo eu queria... Não, irmão, não vá por aí. Porque Jesus, ele diz que para a gente conhecer a árvore não é pelo fundo. É por onde? É pelo fruto. Então, eu não preciso conhecer a raiz. Eu vejo o fruto. Aí eu sei que tipo de árvore é. Jesus não vai cobrar que você saiba, que você tenha que saber coisas que você não poderia humanamente falando. Como assim, pastor? Nenhuma prova vem sobre nós que não seja humana. Nenhuma prova vem sobre nós que não possamos suportá-la. E juntamente com a prova, o Senhor nos concede a sabedoria proporcional para vencê-la. Pastor, a minha tradução não está bem assim, está errada, porque realmente a tradução do português fica bem pobre mesmo, e dá a ideia que parece que a gente vai fugir da prova. Não, a gente não foge da prova, a gente vence ela. A maioria das traduções diz, ele nos ensina o escape, como se a gente, né, fugisse. Não é para fugir da provação, é para vencer ela, como a gente já leu. Que um homem, de fato, feliz é aquele que, uma vez provado, é aprovado e não fugitivo. Por isso que você tem toda uma Bíblia para te ajudar a compreender. Então aqui ele diz, olha, eu quero te seguir, Senhor. Ó, eu quero. Sabe, cor de rosa, sou eu, cor de rosa. Bonito, acho bonito, coisa que a igreja faz, acho bonito salvação. Quando eu vejo o Senhor, eu me emociono. Aquele Paixão de Cristo de Mel Gibson mesmo, eu choro. Paulo Apóstolo de Cristo, eu choro. Policarpo, eu choro. Eu acho tudo tão lindo. Eu acho o filme de Hudson Taylor coisa linda. O daquele William Carey, eu também acho lindo. Quando fala de Eric Liddell, eu me emociono. Quando fala de dinheiro, eu me emociono. Sim, de Spurgeon, eu me emociono. Sim, e você vive como? Não, eu vivo como o mundo. E por que você está se emocionando com a vida dos crentes verdadeiros? Se você não deseja seguir pelo mesmo caminho que eles seguiram. Sabe qual é o nome disso? Hipocrisia. Quem era muito bom nisso eram os fariseus. Por isso que Jesus advertiu que não os imitasse nisso. E parece que a advertência não tem sido, não estamos nos dando a atenção que merece. Então esse homem aqui, ele diz, deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Não entendeu a urgência. Lembra-se que Jesus vai dizer, olha, quando você perceber que aquele dia chegou, você está em cima do telhado, não entre em casa para pegar alguma coisa, saia correndo, senão se você entrar em casa, você vai morrer. Está escrito, irmão. Você está no telhado, corra. Não tente pegar nada de bem material. Vai embora.
Isso daqui é para mostrar o vínculo. Sabe qual é o retrato disso que Jesus está falando aqui? E por isso está nesse evangelho mesmo, de Lucas, mais adiante. A mulher de Ló. Ló, você vai ser salvo, Ló. Agora vai você, sua mulher, suas filhas, os respectivos noivos das suas filhas não querem ir. Então vão vocês 4. Agora tem uma ordem. Quando o fogo começar a descer, o juízo de Deus começar a descer sobre Sodoma e Gomorra, não olhem para trás. Certo? Certo. Aí eles estão fugindo. Quando eles já estão em um lugar seguro, começa a chuva de fogos, né? Bolas de fogo caindo do céu. Ninguém olha para trás, a não ser a mulher de Ló. Por que olhou para trás? Isso revela ligação. Ela queria ver o que ia acontecer com aquela cidade, que ela foi tão feliz lá, sabe? Não sei, o que o mundo tem para te dar. Porque a Bíblia diz, não ameis o mundo e nem nada do que nele existe. Porque a gente, sabe, eu sempre converso 10 minutos com uma pessoa que se diz cristão, você percebe que aquela pessoa no mundo. A maneira como ela fala das coisas que são do mundo, sabe, com vislumbre, com desejo até. Fala, é cristão? É claro. Eu não sei, porque a Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe, Demas? Ele amava o mundo. Paulo só ouviu isso bem lá na frente. Mas assim que viu, avisou a igreja. Toda a igreja. Você não vai conseguir amar o mundo e servir a Jesus ao mesmo tempo. É por isso que nós temos hoje uma quantidade absurda de pessoas que se definem como evangélicos e uma quantidade ínfima de verdadeiros obreiros que se dedicam à obra de Cristo. Por quê? Porque as pessoas dizem que querem seguir o Senhor, mas ao mesmo tempo elas querem as coisas que o mundo propõe. E eu disse para vocês que eu tinha 2 textos para trabalhar. Não sei se vai dar para falar do segundo. O segundo se conecta justamente com essa passagem aqui. Mas Jesus lhe replicou, ninguém. Então, assim, quando você ouvir, quando você ler, ninguém, coloca o seu nome. Nem você. Você não vai conseguir. Não ache que você... Por que eu estou falando desse jeito? Porque por mais que a gente leia, por mais que a gente saiba que está escrito assim, nosso coração sempre vai tentar nos enganar dessa forma. Você consegue fazer isso. Talvez ninguém tenha conseguido antes de você, mas você consegue. Você consegue ter dinheiro e ser um cristão verdadeiro. Você consegue se relacionar com o mundo e com Deus ao mesmo tempo? Por que não? Você é uma pessoa sensata. Isso é o nosso coração enganoso falando e a gente nem percebe. Ele fala com uma voz sedutora. E ele fala exatamente o que a gente quer ouvir. Né? Porque é como diriam alguns. Que coisa boa se pudéssemos ter o melhor do mundo e o melhor de Deus. Eu não vejo algo bom nisso. Pastor, é claro que é bom. Pode ser bom para você, para mim não é. Porque como eu posso amar algo que Deus odeia? Como eu posso amar aquilo que causou a crucificação da pessoa que eu digo que mais amo? Percebe como a gente relativiza as coisas? Como a gente atenua determinadas passagens bíblicas que são sérias, contundentes, radicais. A gente atenua isso. Por quê? Porque é conveniente para a gente. Ninguém que tendo posto a mão no arado, posto a mão no arado. Foi por causa dessa passagem que em 12 anos de igreja,
as pessoas que me ajudaram ao longo desses 12 anos, a maior parte delas, talvez mais de 90% dessas pessoas saíram com uma raiva imensurável de mim. Porque eu disse para essas pessoas exatamente o que está escrito aqui. Quando essas pessoas que supostamente tinham colocado a mão no arado começaram a querer fazer menos, começaram a querer, sabe, se dedicar menos, eu falei, ei, não! Por quê? Colocou a mão no arado. Não pode olhar para trás. Ah, radicalismo, não entende, não sei o que, falta de amor. O versículo bíblico, não, mas não é bem assim. E é como então? Porque ainda tem uma passagem que diz, maldito todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás. Então quando eu dizia, não tem tempo de serviço aqui não. Você serviu 5, 6, 7 anos? Pois é, no 8º é para servir mais. E no 9º mais, e no 10º mais. E 15 anos, mais do que no 1º ano. Não, mas não entendo assim, é porque quando eu comecei a vida era mais fácil, aí foi se complicando. Complicou por quê então? Eu tenho certeza que a culpa não é de Deus. Está na Bíblia. Mas parece que as pessoas não entendem que o serviço cristão é um privilégio, assim como a ceia. Mas também é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Vocês lembram dos 2 filhos mais velhos de Arão, sobrinhos de Moisés, Nadab e Abiú? Pois é, eles estavam sendo preparados para sucederem seu pai, Arão. E o que foi que aconteceu com eles? Mortos. Quem matou? Deus. E disse que não podiam nem chorar por eles. Mas quando a gente fala, de que as pessoas que começam e retrocedem estão amaldiçoando a si mesmas, o pastor, o mínimo é falta de amor, é o mínimo. É daí para todo tipo de elogio que você imaginar. Mas está escrito. Imagine se eu não dissesse isso para vocês. Naquele grande dia, mas ninguém me avisou. Como não avisou? Avisou. 3 de novembro hoje. Eu já falei outras vezes disso. Mas 3 de novembro hoje. Se você põe a mão no arado e olha para trás, você não é apto. Você não é apto para o reino de Deus. Você percebeu aqui que é interessante que a ideia que a maioria das pessoas tem, que eu já conversei, diz assim, você não é apto para servir a Deus, não é? Não, aqui não está falando isso, não. Aqui está falando que você não é apto para o reino. Você não vai entrar, você vai ficar excluído. A maioria, por isso que eu disse para vocês, a maioria das pessoas que lê isso aqui entende mais ou menos assim, sabe? A pessoa que faz isso aqui não pode servir, então não vai poder mais fazer as coisas na igreja. Não está falando disso não. Está falando que não vai entrar lá. A condenação é muito pior do que não poder fazer as coisas na casa de Deus. Leia. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Você não está preparado, você não vai, não adianta. Não tente insistir. Como assim, pastor? Você está dizendo para eu ir para o inferno? Não, eu estou dizendo para você se arrepender. Arrependa-se de ter colocado qualquer pessoa que seja na frente de Cristo. Irmãos, eu vou ter que falar algo que vai desagradar a todo mundo. Todos que estão aqui nessa noite.
Imagine quem não veio. Estão nesse versículo aqui. Pastor, mas que coisa... Senhor, como é que você fala isso assim? Imagine a dor que eu sinto para falar isso. Não posso enganar vocês. Eu não posso deixar que vocês saiam daqui pensando que vocês são uma pessoa que você não é de verdade. Eu quero que você saia daqui arrependido e salvo. Não acreditando ser salvo sem nunca ter sido. Porque uma árvore, mais uma vez, se conhece pelo fruto. Então, eu disse para vocês que vão falar de 2 textos, não foi? Eu quero rapidamente convidar vocês a abrirem comigo aqui mesmo, em Mateus. Abrir Mateus comigo. Essa passagem, eu creio que todos vocês conhecem bastante. Mateus capítulo 4. Por que a gente vai estudar essa passagem? Eu não vou concluir a exposição hoje, né? Não tenho essa expectativa. Mas por que isso tem a ver com o que eu estou falando com vocês? E por que eu tenho que explicar isso? Para você ver como nós somos pessoas muitas vezes tão desconectadas com a realidade espiritual, que as coisas mais evidentes são as que a gente tem mais dificuldade de enxergar. Como, por exemplo, como uma pessoa não vê uma trave que está no seu olho? Pois é, não vê. Na frente, não está vendo. Olha a dificuldade que a gente tem. Então, aqui no capítulo 4 de Mateus, é a tentação de Jesus. E por que a gente está aqui? Porque, sabe, você que acabou de estudar comigo o capítulo 9, a mesma forma que o diabo tentou Jesus, é a que ele tenta a gente. Isso está aqui para nos mostrar como é que ele vai usar, quais as armas que ele vai usar. E Paulo, eu já vou até fechando aqui uma parte, que é para poder vocês já se sentirem mais ou menos seguros que está acabando. Paulo, ele vai dizer em relação às coisas do mal, eu não preciso estudar, por exemplo, demonologia. Eu não preciso vir do candomblé, ou de qualquer, ou ter tido qualquer experiência com religião ocultista para saber como Satanás age. Não, eu leio a Bíblia. Toda a informação está aqui. Tem gente que acha que precisa estudar, né? Ocultismo. Não, não precisa. Isso só vai te desorientar, não orientar. Então aqui, quando a gente observa por que estão registrados tanto em Marcos quanto em Lucas, essa narrativa, Lucas e Mateus trazem de forma mais pormenorizada, Marcos é mais resumido, né? Mas por quê? Porque essas são as armas, e como eu disse a vocês, Paulo falando, ele nos orienta de que na nossa luta contra Satanás, nós sabemos como ele age contra nós. Inclusive ele diz, eu não estou dando um murro no ar, eu sei contra quem eu estou lutando. Nós não ignoramos os desígnios de Satanás. E aqui tem uma passagem que é extremamente orientadora para nós no sentido de batalha espiritual. E a mais difícil de todas, que é a batalha espiritual que travamos contra o mal a sós. Jesus está sozinho aqui. As tentações maiores que a gente vai passar, a gente vai estar sozinho. E a gente vai ter que fazer escolhas. Não precisamos fazer essas escolhas sozinhos, temos a sabedoria de Deus disponível a nós, mas como já aprendemos, Satanás é perspicaz para nos fazer pensar que algo é abençoador, quando na verdade é amaldiçoador. Então aqui no capítulo 4, versículo 1, eu não vou me alongar. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Preste atenção. O fato de Deus amar você jamais impedirá com que você batalhe a batalha santa.
Tanto no livro que a gente começou lendo, ouvindo aqui no começo, o peregrino luta contra Apolion. Apolion é Satanás. Então a gente vai ter que enfrentar essas batalhas. Ah, mas Jesus não vai permitir. Vai, claro que vai. Se você é um instrumento dele, é claro que vai. Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ó, não foi Deus. Não, para ser tentado pelo diabo, eu e você também. Deus vai permitir que sejamos tentados pelo diabo. Para quê? Para a gente se conhecer melhor. Para a gente saber quem de fato a gente ama. A maioria das pessoas que eu vi se desviando dos caminhos do Senhor, não achavam que estavam se desviando do caminho do Senhor. Quando fizeram as suas escolhas, quando perceberam isso, já era tarde demais. Os que perceberam isso. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ó, não foi em 40 minutos, não. Eu, com 40 minutos já estou com fome. Eu sei. Então, o tentador, você sabia que tem uma pessoa específica para tentar você? A gente costuma chamar ele por diabo, né? Satanás. O apóstolo Pedro facilita a nossa vida e diz que ele vive ao derredor. Já para a gente não ter uma falsa expectativa de uma segurança no mundo inseguro. Eu falo isso espiritualmente, não estou nem falando de tráfico, tiroteio, nada disso, viu? Falando em segurança espiritual. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, e eu vou, pretendo concluir nessa primeira passagem, se Deus permitir que a gente esteja vivo, eu quero dar continuidade a partir daqui, no próximo encontro. Então, a primeira ação do maligno, e por que eu vou passar, eu vou aqui nessa daqui, para a gente concluir? Porque isso daqui traz uma conclusão para a nossa exposição, sim. Porque a maioria dos crentes não precisa nem a segunda e a terceira tentação. Na primeira já... Sabe? Gideão, covarde, vai embora. 20 mil foram. Então, na primeira... Aqui é a mesma coisa. Na primeira, fica pouquinha gente. Imagine sempre... Vou dar uma ideia assim, né? Quantitativamente, né? Imagine 100 pessoas. Aí vem essa primeira tentação do tentador, já vai 80. Fica 20 para as outras duas que faltam. Isso daqui é assombroso o poder, a influência que essa tentação tem nas pessoas até hoje. Pessoas que leem esse texto, que estudam esse texto e sucumbem diante do que está escrito aqui. Né? Se és filho de Deus, primeira coisa, dúvida. Não é novidade, porque foi isso que ele fez com Eva. Sabe? E essa árvore aí, será que morre mesmo? Só depois que vai dizer não morre. Mas primeiro é dúvida. Então o tentador, aproximando-se, lhes disse: se és filho de Deus, você não sabe que é filho de Deus? Você consegue dormir sem ter certeza da sua filiação? Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. É o que a maioria das pessoas querem. Satisfação carnal. Lembra do que eu falei? Porque você quer uma casa, satisfação carnal. Você acha que não é gostoso dormir numa caminha aconchegante? Se você é calor, tem um ventilador. Se você é mais calorento ainda, tem um ar-condicionado. Sabe? Ter uma televisão smart. Streaming. Então, o mundo é um mundo... Eu creio assim que John Bunyan, ele teve uma visão espiritual do futuro
Porque quando ele retrata a cidade da Feira das Vaidades, parece que ele entrou no shopping center. E nem existia shopping center na época dele, porque ele escreveu em 1600. Parece que ele entrou no shopping center. Parece que ele chegou e ligou uma televisão, nem existia luz elétrica. Não parece que ele ligou uma televisão, viu propagandas, oferecimento de produtos, sabe? Que a gente não precisa para pagar com dinheiro que a gente não tem. E faz como? Cartão de crédito. Você compra o que não precisa e paga com o que não tem. Maravilhoso, né? É o mundo. A cidade da Feira das Vaidades. Está lá. Ele escreveu em 1600, preso injustamente na prisão de Belfort. Ele viu tudo isso. E a gente está aqui solto e não vê. Tudo está se passando diante de nós e a gente não tem a sensibilidade espiritual que ele teve 100 anos atrás. Sabe qual o único livro que ele tinha? A Bíblia. Foi suficiente para ele. Então, transforma, manda que estas pedras se transformem em pães. Por quê? Por quê? Por que tem que transformar? Por que você não está satisfeito com o que você tem? Por que você precisa fabricar uma alegria? É isso que é um show de comédia. Você sabia que a maioria dos comediantes são depressivos? Porque eles fabricam alegria. E são aqueles que, por isso, sabem que aquela alegria é falsa. O mundo é bem assim mesmo. Qual são as pessoas mais vulneráveis? As crianças. Não gosto de chamar de crianças, né? Adolescentes. Entre 12 e 17. São os mais vulneráveis. A maioria dos produtos de consumo é feito para essa faixa etária de idade. Sabia disso? Porque eles não têm, o adulto já não tem discernimento, mas imagine de 12 a 17, muito menos discernimento. E a gente está na época que dá para ver isso, né? A época do Natal. Meu presente, né? Meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia. Não, por quê? O aniversário não é seu. O aniversário é de Jesus. Não, mas Papai Noel é do cão. Não me ensinaram isso na escola, não. Pois é, sabe Halloween, dia 31, que o pessoal comemorou? Devia se vestir de Papai Noel, que é assombração. Não existe, mas o pessoal acredita. E o mais interessante é que botam o presépio. Eu tenho que informar a muitas pessoas. O presépio está errado. Mano, como assim está errado? Porque quando teve o nascimento só tinha os pastores e os animais. Os magos que não eram magos e os reis que não eram reis, que vieram lá do Oriente, eles só vão chegar depois, quando Jesus já está em casa. Está na Bíblia. Não, mas é para ficar bonitinho. Você percebeu que a gente não quer a verdade, a gente quer o que fica bonitinho. A gente falou sobre isso essa semana, 2 Tessalonicenses 2. Sabe aqueles que não deram crédito ao amor da verdade? Deus enviou o espírito do erro para esses que acham bonitinho o presépio, mesmo que ele não seja bíblico. E olha que coisa, não ser bíblico significa necessariamente que é antibíblico. É como não ser de Cristo significa necessariamente que é contra Cristo. Mas a gente não vê assim, por quê? Porque a gente atenua. Não é que é contra Cristo, ninguém está contra ele, pelo contrário, ele está aqui, o menininho Jesus. Mas é mentira. Vem esses crentes, né? Esses crentes cri-cri. Fazendo questão de... a porta é estreita. É isso mesmo, é um detalhe.
que te separa do céu? Um detalhe. Um pastor do passado dizia que o diabo mora nos detalhes. A gente não dá importância. O diabo sabe. Aí, é aquele detalhe que só o fanático que o mundo chama de fanático, mas Deus chamaria o fanático que o mundo chama de fanático de crente fiel, meu filho. Zeloso a ponto das pessoas quererem matá-lo pelo seu zelo. Isso é o que Deus chama de coisa boa. O mundo chama de fanático. Então aqui, Satanás se aproxima e ele ataca como ataca vocês todos os dias. A mim também. Todo mundo está adiantando o lado. Dizendo uma linguagem, né? Bem... Todo mundo está adiantando o lado e você vai ficar nessa? Vai ficar com esse papo de crente? Passa fome, irmão. Você está achando que comida é assim? Que a comida que você tem hoje você vai ter amanhã? Não acha isso não. Vá confiar. Você está 40 dias, 40 noites sem comer, está com fome aqui, cadê o seu pai? Aí vem os crentes fazendo vaquinha. Tem problema fazer vaquinha? Não sei. Você é de quem? De Deus ou do diabo? Se for de Deus tem problema, se for do diabo não tem. Está tudo em casa. Mas as coisas de Deus são do jeito de Deus. Todo aquele que quer andar com Deus precisa ter fé nele. Acreditar que ele existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então ele diz aqui, e aí, não vai não? Transforma essas pedras em pães. Sabe, você e eu, a gente vai ter que fazer alguma coisa com os dons naturais que Deus nos deu para a gente transformar isso em dinheiro. Usar um termo bem atual, a gente precisa monetizar isso. Então, vai que você sabe fazer bolos, então trate de ganhar dinheiro com isso. Adiante seu lado. Abra uma confeitaria e ganhe dinheiro. Vai que você é uma pessoa que gosta de aconselhar os outros, vai fazer psicologia. Mas vem cá, não pode aconselhar os outros biblicamente? Não, porque aí não dá dinheiro. Faz psicologia que aí você ganha dinheiro. Então o mundo sempre vai dizer, pega o seu dom natural, eu não estou falando de regeneração aqui ainda. Pega o seu dom natural e monetiza ele. Sabe? Alguns anos atrás, um amigo meu de faculdade, que hoje está numa posição alta, na sociedade, no governo aí, quando soube que eu estava convertido, eu era pastor, na época tinha um CAC, ele disse, rapaz, como é que você não está ganhando dinheiro com isso? Eu falei, você está maluco? Não posso ganhar dinheiro com as coisas de Cristo. Monetizar. Não é o que o pessoal faz no YouTube? Canais crentes monetizados. A gente não vê problema nisso. Pelo contrário, é para a glória de Deus. Aleluia! Não? Pensei que fosse. Percebeu porque o diabo não precisa, não tem trabalho? O diabo está, sabe? Os crentes de hoje facilitam a vida. C.S. Lewis escreveu um livro há bastante tempo atrás. C.S. Lewis, eu acho que foi no século passado, retrasado. Ele escreveu esse livro, As Cartas do Inferno, alguma coisa assim. C.S. Lewis, ele é conhecido por escrever crônicas, E ele tem uma espécie de ideia de escrever um livro de como seria um diabo mais experiente ou um demônio mais experiente conversando com o menos experiente. Por quê? Porque está na Bíblia. Satanás tem demônios à sua disposição para fazer aquilo
que eles querem fazer juntos o mal. E aí, nesse livro, As Cartas do Inferno, esse demônio começa a dizer, sabe aquele que está no meu grupo de pessoas para eu infernizar, para eu, sabe, tentar? Sei, ele agora está frequentando uma igreja. Aí o demônio mais graduado diz, qual igreja? Aí ele diz, essa igreja. Não, fica tranquilo, essa daí é nossa. Você imagina isso? É claro que você imagina isso, porque você sabe o cenário evangélico dos nossos dias. Então, é muito fácil para Satanás tentar e fazer as coisas e atrapalhar a obra de Cristo. Por quê? Porque a gente não é vigilante e a gente faz as coisas sem orar. Quem agradece? Satanás. Orai e vigiai sem cessar. Parece que a gente entende o contrário. Sem cessar, pare de orar e vigiar. Sabe, vai fazendo as coisas pelo olho. Ou então assim, pelo paladar. Bota na boca gostoso, então faz. Você acha que aquilo vai te trazer felicidade? Faça. Mas a Bíblia diz o contrário. E aqui então a gente percebe como naquilo que Cristo venceu, a maioria daqueles que se dizem de Cristo são derrotados. No pão. Sabe, na oração que a gente aprendeu? O pão nosso de cada dia, que a gente deveria pedir para o Senhor nos dar hoje. Não o mês, a semana, o ano. Sabe, emprego estável não existe. Como assim não existe? Sabe por que não existe estabilidade no emprego? Porque não existe vida estável. Aquele que está vivo hoje não sabe se vai estar vivo amanhã. A gente mora aqui no Brasil e a gente não tem a noção do que acontece em determinados países que sofreram com a guerra civil. Então as pessoas muitas vezes tinham empregos que elas talvez tivessem, né, até morrer, mas tem uma espécie de golpe no país, muda tudo. Então nada nesse mundo deveríamos colocar confiança. Por quê? Porque vamos nos frustrar. Mas parece que a gente não dá ouvido para o Senhor, né? É quando, por exemplo, quando você é criança, você quer um brinquedo. E aí o papai e a mamãe, crianças, adolescentes, né? Não, eu quero muito esse brinquedo. Esse brinquedo eu amo, eu preciso desse brinquedo. Olha, você vai ganhar esse brinquedo, você vai brincar com ele talvez um mês, 2, 3, depois você não vai querer mais. Não, nunca vai acontecer isso. Eu e o brinquedo seremos um só para o resto da vida. Você já viu Toy Story? Tem o 1, 2 e o 3, eu acho, né? Eu vi todos, por causa que meu filho gostava, né? Ele tinha até os bonequinhos. E você pode até passar um tempo com aquele brinquedo, mas você vai enjoar dele. Papai e mamãe estão certos. Mas o relacionamento que as crianças têm com brinquedos é mais ou menos o nosso relacionamento, só que os brinquedos são outros. É um carro, é uma casa, é uma roupa, é um tênis, é uma amizade. Os brinquedos são outros. O Senhor está dizendo, não vá por aí. Mas como não vá, eu não vou conseguir viver sem isso. Minha vida não será feliz sem isso, ou sem essa pessoa. Então você não entendeu. Quem ama, né, qualquer pessoa mais do que a Cristo, até a sua própria vida, não é digno dele. É por isso que eu repito, né, concluo aqui. A resposta de Jesus deveria ser a nossa. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Quem me satisfaz é Deus. Você entende por que Jesus chamou João Batista do maior homem nascido de mulher? A maioria de nós não faz a mínima ideia. Por isso que é difícil. A gente tem na mente, né, Davi, Moisés, Elias, homens de Deus assim, né? E aí vem o João Batista, que nos filmes, os diretores de filmes vão ter um local todo especial no inferno.
pela maneira com que trataram João. João todo o filme, rapaz, parece um louco, os cabelos, né? Naquela época nem existia dread, mas já botaram dread em João, né? Mesmo sem ter naquela época. Umas barbas assim mal feitas, parecendo um louco que acabou de sair do sanatório. Não, irmão, o fruto do Espírito é domínio próprio. Eu não vejo João sendo visto com insanidade. Pelo contrário, uma pessoa completamente, né, sóbria. Pelo menos é o que a Bíblia ensina dele. Então, João está lá e Jesus diz: maior homem nascido de mulher. Por quê? A Bíblia diz o porquê. Ele se vestia com roupa de quê? Camelo. Camelo não é um animal que você mata para comer. Não sei se você já parou para pensar nessas bobagens, ou só eu que paro para pensar. Não tenho o que fazer, né? Tenho que pensar na Bíblia. Que bom! Deus me deu essa atribuição. Então, você já viu lá no Oriente Médio as pessoas fazendo um banquete com carne de camelo? Não? Nunca viram? Por quê? Porque não tem. Camelo não é um animal que faz parte da culinária, a sua carne. Mas porque João se vestia com roupa de pele de camelo? Porque era o que o pessoal ia jogar fora. Sabe, o camelo morreu, aí tem a pele dele. Tira, eu me visto com ela. Ninguém quer. Pois é, eu visto. Não ligo para isso. E ele comia o quê? Se você for em Israel, ainda mais agora, né? Você vai ver que naquela época, né, o deserto produzia gafanhotos e você encontrava mel em abundância. Era isso que ele comia, o que tinha lá. Então ficava difícil para Satanás tentar ele aqui. Então, por quê? João, tem uma roupa bonita para você. Não, estou bem. João, você não sabe, tem uma feijoada. Sabe aquela que deu desinteria em todo mundo? Daquele jeito. Não, estou tranquilo. Tem um sorvete, João, que é lançamento. Não é nem sorvete, sorvete é, né? É como é o nome? Gelato. João, não, estou tranquilo. O meu negócio é fazer a vontade de Deus. Eu estou preparando o caminho, o Messias está chegando. Não tenho tempo a perder. Arrependei-vos, é chegado até vocês o reino dos céus. Todo dia isso. Arrependei-vos. Você é o que? Uma voz. Clamam no deserto. Se arrependam. Então, aqui o diabo já perdia. E vai oferecer o que para uma pessoa que acha, que tem certeza que já tem tudo? Sabe outra pessoa que tinha esse sentimento? Paulo. Preso. Provavelmente sem tomar banho direito, porque na prisão não tinha, né, as regras sanitárias. Não tem hoje, imagina naquela época. Preso, sem comer nada. Aí vai diante de um rei, que a própria Bíblia diz que ele entrou com toda a opulência. Depois de pregar, o rei diz assim: quase, Paulo, quase você me persuadiu a me tornar um cristão. Paulo, não estou querendo te persuadir, não. O desejo do meu coração não é só você, é que todos que me ouvem aqui fossem tais como eu. Isso é uma pessoa que está feliz com a vida que tem. Mas Paulo está preso, não interessa, ele já havia dito: eu não sou prisioneiro de homens nem de César, eu sou prisioneiro de Cristo. Só falta comida para mim se Deus quiser. Então, quando você tem satisfação em Deus, em Cristo, fica mais difícil para Satanás atrapalhar. Mas a grande questão é que nós somos pessoas naturalmente insatisfeitas. A gente fica insatisfeito até com a posição na cadeira. A gente senta numa posição, daqui a pouco já está em outra. Não sei se você é assim, irmãos. Eu consigo. Sabe, parece filme de terror. Mas eu, de noite, eu deito de um jeito, eu acordo, eu não sei o que aconteceu. Porque eu já girei a cama toda. Porque eu vou ficando, eu tenho um problema de
tornicolão, então eu vou ficando de um lado, não está confortável, giro do outro, levanta a perna que está doendo no joelho, já baixo a perna, isso tudo de noite. Então, a gente fica insatisfeito com a posição que a gente está sentado e imagine coisas mais complexas, como por exemplo o que comer. Estou com um problema. O que foi? Não sei se eu faço uma macarronada com molho de, tomate, carne, ou se eu como uma feijoada. Não sei, tenho uma dúvida. Não sei se eu faço um churrasco com arroz e batata, purê. Dúvidas, né? Então, Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Onde a gente devia buscar a nossa satisfação? Em Deus. É tão bom, irmãos, quando Deus tira tudo da gente, que a gente descobre que Ele não tirou tudo. A gente que achava que era tudo, mas o que a gente achava que era tudo era quase nada. Olha as nossas percepções. Às vezes a gente acha que sem isso a gente não vive. Sem a companhia de determinadas pessoas não sobreviveríamos. Se você tem Cristo, é outra coisa. Por isso é importante que a gente veja que a porta é estreita, o caminho é apertado. Por quê, irmãos? Por causa da nossa carne. Se fôssemos como deveríamos ser, mais espirituais, como está escrito em Colossenses, se já ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas que são do alto. A alegria, ela não seria algo que a gente precisaria buscar, mas seria algo que faria parte de nós. Não é assim que diz o fruto do Espírito? O fruto do Espírito não apresenta a alegria como um fim, mas a alegria é um elemento do crente, sabe? O que o crente é? É alegre. E o crente pode perder a alegria? Não. Não, mas o crente pode ficar triste, pode, mas até a tristeza do crente é alegre. Mas como assim? A Bíblia que ensina, né? Vou fazer o quê? Aí você diz, onde é que eu posso me basear mais além de Gálatas? Que fala do fruto do Espírito. Sabe, o apóstolo Paulo, eu aprendi a viver contente. A palavra contente, irmãos, é uma palavra no original que dá a ideia também de satisfação. Então, a gente poderia traduzir sem errar, né, no português, porque são sinônimos. Eu aprendi a viver satisfeito com o que eu tenho. Porque eu não preciso impor na minha vida coisas que Deus não impôs. Como assim, pastor? Eu estou num determinado lugar e as pessoas me oferecem um pote de ambrosia. Quem não sabe que é ambrosia, não sabe que está perdendo. Ambrosia é coisa de Deus, né? É aquele doce de leite que é feito com a nata, fica umas bolinhas, né? É gostoso demais. Até a calda daqui, já estou babando, né? Então, a pessoa bota diante de mim. Eu fui fazer uma visita evangelística e tinha ambrosia na minha porta. Eu não vi aquilo como uma tentação, né? Eu vi como dádiva. Então, você está lá, tem uma ambrosia, não vou comer, eu preciso rejeitar, preciso lutar contra a carne. Não, meu filho, não. Não é isso. Como ambrosia? Se você quiser, você gosta. Porque vai chegar um dia que não vai ter ambrosia. Vai chegar um dia que tem pão e é sem manteiga. E não tem nem água fria, é água, sabe, natural. Pão e água natural, talvez por um mês ou dois. E você vai ter que ter a mesma felicidade do dia que você comeu ambrosia. Porque você aprendeu que ambas as situações vêm de Deus. E que o lugar da plenitude é no céu, não na terra. Lembra? No mundo tereis aflições. Então, quando você pensar no caminho estreito, pense nisso. É preciso que você aprenda a viver satisfeito com Cristo. Porque senão você não presta para Cristo.
Você mesmo se colocou nessa posição. Porque não tem como você trabalhar para um Deus que você acha que é ruim com você. Como aquele que escondeu a moeda. Por que ele escondeu? Está claro na parábola. Porque ele acreditava que aquele que deu a moeda era uma pessoa injusta. Então ele não trabalhou. Mas o que tinha 2 trabalhou. E o que tinha 5 trabalhou mais ainda. Por quê? Porque tinha uma visão correta do seu Deus. Percebe que quando a gente não é um servo diligente, é porque a gente não está, de fato, vendo Deus como deveríamos. Eu vou concluir aqui pelo avançar da hora, se Deus permitir continuarmos. Porque esse assunto, irmãos, precisa muito ser falado, porque de nada adianta a gente passar por isso como se fosse um professor querendo passar um conteúdo, se a gente está diante de pessoas que estão sendo reprovadas no conteúdo que está sendo passado. Então, o pastor é isso. Eu, como pastor, uma das minhas atribuições é ter a sensibilidade e o direcionamento de Deus para saber o que precisamos ouvir. Porque não é o muito conteúdo que salva a gente, é a fidelidade nas pequenas coisas. Eu gosto muito, acho que é de Hudson Taylor essa frase. Ele diz, uma pequena coisa, né, é uma pequena coisa, mas a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa. Então, quando a gente é fiel ao Senhor, na maioria das vezes a gente vai perceber a fidelidade nas pequenas coisas. Sabe, eu já queria calar a boca, viu? Eu estou me esforçando. Mas olha que coisa interessante. Quando Jesus entra na casa de um fariseu que chamou ele para jantar, entra também uma mulher, que vocês sabem qual é a profissão dela, quando a Bíblia diz que ela era pecadora. E ela começou a beijar os pés de Jesus, lavar com suas lágrimas, enxugar com o cabelo. E o fariseu, vendo aquela situação, sabendo quem era a mulher, o que foi que fez? Julgou Jesus. E disse, eu chamei esse homem aqui pensando que ele era um profeta, mas estou vendo que ele não é. Porque se fosse profeta, sabia que quem está no pé dela é uma pecadora. As pessoas sentavam, não como vocês estão sentados em cadeiras, mas meio que inclinado, não tinha cadeira, era tapete, e os pés ficavam voltados para trás. Uma posição que até eu tenho dificuldade de ficar, mas tem gente que tem mais elasticidade aqui, né? Pode ficar. Então, ela estava assim, o fariseu vendo, e como se Jesus não tivesse acesso. Os pés de Jesus estavam para trás. Mas Jesus sabe de tudo. E a gente sabe que ele sabe de tudo, graças a Deus. Então, Jesus faz aquela pergunta que todos vocês sabem. A pessoa deve 50, outra deve 5. O credor resolveu perdoar todos os 2 devedores. Quem você acha que vai ser mais agradecido? Aquele que devia mais. Sabe quem serve mais na igreja? Aquele que acha que deve mais. Quem move as pessoas a serem servos fiéis ao Senhor? O apóstolo Paulo diz, o amor de Cristo me constrange. A Bíblia não diz que Jesus amava mais João. Não, era João que se sentia amado por Jesus mais do que qualquer outro. E aquilo movia ele. Tanto movia que foi o único apóstolo que presenciou a crucificação. Jesus olhou e disse, minha mãe, toma conta dela, viu? João aí, Porque os irmãos de Jesus, nessa altura, ainda não eram convertidos. Então, essa mulher, Jesus disse, pois é, tá vendo? Você disse o mais devedor, né? E você está certo. Eu cheguei na sua casa, você não me saudou com o ósculo. O costume da época era dar um beijo no rosto, mesmo de homem para homem, não tinha essa postura de hoje, né, dos homens serem efeminados, né? Então aquilo era um costume normal, dar um beijo no rosto, saudando a pessoa. Hoje, até para você cumprimentar a mão de alguém, você tem que tomar cuidado. Mas você não me deu um beijo no rosto. E assim, se você realmente me visse como um convidado
que merece honra, você tinha mandado um dos seus servos lavar meus pés. Pois essas duas coisas simples você não fez, mas essa mulher fez. Ela lavou os meus pés com as suas lágrimas. Você já imaginou a quantidade de lágrimas? Ela enxugou com o cabelo. E ela não parava de beijar os pés de Jesus. E talvez você fique pensando que o pé de Jesus era bonito. Irmãos, Jesus era 100% homem. Jesus andava no deserto. Não tinha tênis, sapato fechado, era sandália. Você já experimentou andar num lugar cheio de barro, areia, de sandália? O pé fica como? Não fez importância, não deu importância para a mulher. Beijava os pés de Jesus. As pequenas coisas. A gente que chama de pequenas coisas Jesus, não. Jesus chama de fidelidade. Sabe o profeta? Ele recebe o mesmo galardão que aquele que deu um copo de água fria para o profeta como profeta. Sabe, serviço na casa de Deus é assim. Faz quem se sente compelido a fazer. Sabe, irmãos, quando a pessoa tem vontade de fazer algo para Deus, ela vem, não tem nada para fazer, ela fica ali. Quem já assistiu jogo de futebol? Você sabe que em todo time, né, desses times de campeonato, você tem algo chamado banco de reserva. Normalmente você tem mais que um time no banco de reserva. Então imagine, são 11 jogando, deve ter uns 13 a 14 no banco de reserva, não é assim? Acho que um time pode ter de 24 a 25 jogadores. São 3 goleiros, um negócio desse assim, mas né? Eu sei que tem mais do que os 11 que estão ali na reserva, só esperando o treinador, ó, para o pessoal que diz, eu queria fazer, mas não me vejo fazendo nada na igreja, então fica no banco de reserva, daqui a pouco eles chamam. Mas se você não se coloca nessa função, nunca vai ser chamado. Parece que só tem estrelas. Todo mundo aqui quer ser Neymar, Vini Júnior. Não, eu quero ser chamado, eu quero ser, sabe, o 10. Sabe, eu sou aquele que faz a diferença. É mesmo. Você percebeu que a gente não quer servir a Deus? A gente quer se sentir menos culpado. Quem quer servir é assim, chega, fica. Então, eu estou no banco de reserva. Se chamar, eu entro. Né? O atacante não vai ter que entrar na lateral. Porque então sei, eu entro. Ó, que analogia. Não vejo assim nada para fazer na igreja. É claro, você não é do time. Se fosse do time, chama. Ó, porque cansativo, irmão. A seara, os ceifeiros, então vai precisar inevitavelmente. Ó, Flávio, senta um pouquinho, vem você aqui, ó. Sangue novo. Tem outra partida logo ali, daqui a 2 dias. É assim. Não é 11 que ganha o campeonato. 24, 25 lá. Todos recebem a mesma medalha. Percebe por que as pessoas não querem servir? Porque elas já chegam sendo com aquele sentimento de estrela. Aí não serve para Cristo. Não, irmão, senta, aprende. Fica disponível. Sabe, Isaías? Senhor, eu estou aqui. Se quiser enviar, envia-me a mim. Aí o pessoal chega, eu quero tudo para o serviço de Deus. Está onde? Não, quando uma pessoa não tem frequência nos cultos, é como, por exemplo, um jogador, não é nem que não está no banco de reserva, ele não foi para o treinamento. Sabe? Jogador de futebol, depois da partida tem um dia de descanso, não entendo nada de futebol, mas tem uma rotina de regra, tem exercícios físicos, treinamento tático, tudo lá. Antes da partida fica todo mundo recolhido. E não é só os 11 que vão jogar, não, é todo mundo que é do time. Não sei se você
entendendo. Vestir a camisa. Eu sou de Cristo. Estou aqui para o que Cristo mandar eu fazer. Mandou, eu vou. Não tenho orgulho com Cristo, não. É fazer o quê, Senhor? É aquilo ali. Aquilo. Servir as mesas. Mas eu sou Estevão, o primeiro mártir da igreja. Eu vejo o céu aberto, o Senhor vai me mandar servir as mesas. Eu sou cheio do Espírito Santo. Pois é. Nesse time, até para um banco de reserva tem que ser cheio do Espírito Santo. Você não está nem nos treinamentos. Você acha que você vai para o banco. Olha como é. Você é do time, você treina com o time, você é um com o time, você joga com o time, e mesmo no banco de reserva você está lá comemorando, sofrendo, e quando você é chamado para entrar, você entra. Percebeu porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos? As pessoas não querem respeitar isso. Nem vem para o treinamento. Não entendo porque não me chamou. Nem no banco me botou. Você veio para o treinamento? Não. Então já está aí sua resposta. Não vou ficar mais nesse time. Por quê? Porque eu fico no banco? Eu não sou banco. Eu sou craque. Essa pregação aí, eu pregaria tudo aí em 50 minutos. Passaria o conteúdo de maneira muito mais, sabe, perfeita. A gente é assim, né? Não é à toa que todo mundo assiste jogo de futebol achando que seria melhor técnico do que o técnico. Rapaz, não botou fulano, por isso que perdeu. Ainda com esse esquema, 4-4 não sei quanto. Você vai passar. Ninguém veste a camisa. Você tem que ser de Cristo para poder servir a Cristo. Vamos orar. Ó Senhor, que essa pregação tenha nos envergonhado a todos, para começar de mim, Senhor. Constrangido mesmo. Mostrado que nós não temos nos dedicado nem ao mínimo, quiçá. Por isso nos ajuda, Senhor, a despertar, a acordar desse pesadelo insano que é a sedução do mundo, que nos deixa muitas vezes hipnotizados com as coisas perecíveis e completamente alheios às eternas. Livra-nos desse estado de condenação, Senhor, e nos ajuda de fato a andarmos aqui nesta terra como peregrinos que sabem quem são, quem os chamou e para onde. Ó Senhor Jesus, se o Senhor de fato é o nosso Senhor, que fique claro nas nossas vidas, Senhor. Que não nos vejamos enganados, te chamando de Senhor, Senhor, quando não te seguimos, nem nas mínimas coisas, que dirá nas maiores. Por isso, Senhor, eu te peço nessa noite, nos ajuda a enxergar quem somos, a nos arrepender e a nos voltar a Ti, de uma maneira única, transformadora, definitiva, Senhor, divisora de águas, e sejamos hoje, ao sair dessa reunião solene, pessoas completamente diferentes das que entramos, a começar de mim, Senhor, desejosos, famintos por fazer a vontade do Pai, uma vez que reconhecemos a brevidade do nosso tempo aqui na terra, queremos aproveitá-lo de maneira que ele ecoe na eternidade celeste. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, que Deus os leve em paz e segurança e proporcione a todos vocês uma noite de comunhão com Ele em Cristo. Amém. Todo mundo com a camisa do time de Jesus, viu? Hoje foi só o treinamento.